Senhores vereadores, verificação de quórum. Esse aqui é o Rogério. Verificação de quórum. Verificação de quórum. Regina. Verificado o quórum, eu queria que os senhores vereadores e senhoras vereadoras pudessem recepcionar a doutora Maria Eliane Catunda Siqueira para ocupar assento nesta mesa para tratar do tema fragilidade do envelhecimento e atual situação do idoso em nosso município, em decorrência do requerimento número 606 de 2013, de autoria da vereadora Regina Cioff, e aprovado no plenário desta Casa. Você quer falar de onde? Fala de lá? Já vou te passar a palavra. A palavra é a doutora Maria Eliane Catunda Siqueira. Pode ocupar a tribuna se desejar, ou se preferir, fique à vontade na mesa. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês para discutir a questão do envelhecimento em Poços de Caldas. Eu acho que eu não vim trazer grandes novidades. Eu estou trazendo para vocês alguns estudos que a gente tem em Poços de Caldas, que eu tenho feito na PUC com os meus alunos, como uma base para a gente discutir algumas questões que eu coloco que seriam assim, necessárias para um melhor envelhecimento na nossa cidade. Eu trabalhei muitos anos na LBA, eu tenho um longo tempo de trabalho junto à questão do envelhecimento, por opção. Eu sempre me interessei por essa área há muitos anos. Conheci todos os antigos asilos daqui, hoje chamados instituições de longa permanência, e é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Então, sempre me voltei para isso. Poços de Caldas tem uma tradição grande no atendimento a idoso, então eu só queria colocar como é que está hoje a nossa situação demográfica. Eu estou trazendo para vocês aí, foi um trabalho que nós fizemos em agosto, nós tivemos um primeiro seminário em Caldas, promovido dos 200 anos de Caldas e coordenado pela professora Tomiko Borne, que hoje mora em Caldas, que é um dos grandes nomes da gerontologia nacional. Ela nos convidou para fazer e eu fiz um apanhado de como é que estava a situação do envelhecimento em 10 cidades ao redor de Caldas, inclusive Poços de Caldas. A gente vê aí que nós tínhamos, pelo censo de 2010, 20.408 idosos. E agora, com a projeção para Poços de Caldas, com uma população de 161 mil habitantes, nós podemos ter, em média, 21.557 pessoas idosas. Nós temos uma população rural muito pequena também entre idosos, né? E aqui é a população idosa por faixa etária. Isso aí a gente vê que nós já temos uma população de mais de 100 anos
e que nós temos com uma faixa etária bastante elevada de população, que são chamados os mais velhos. Então, só para fazer um apanhado, a população idosa no Brasil representa 2,8%, a população idosa em Minas Gerais representa 11,79%, e em Poços de Caldas, com os dados de 2010, a população idosa já representava 13,38%. Dentre as cidades da região, Poços de Caldas é a cidade que tem o maior percentual de mulheres. Existe dentro do processo de envelhecimento humano uma questão que a gente chama feminização do envelhecimento, que é uma das características do envelhecimento. Por mortalidade diferencial entre gêneros, quanto mais velha uma população, mais feminina ela é. Poços de Caldas se destaca também por ter uma população que a gente chama os idosos mais velhos, que são os acima de 80 anos. Então, nós já vemos que quando a gente separa a população acima de 80 anos, na população idosa, ela já representa 13,91%. Então, é uma cidade que tem uma população idosa bastante significativa e, mais ainda, uma população acima dos 80 anos que tem que ter a ver para ela um olhar diferenciado. Eu trouxe para vocês algumas questões que a gente tem trabalhado na PUC com alunos para a gente poder refletir sobre algumas questões do envelhecimento em Poços de Caldas. Essa pesquisa foi uma pesquisa que a doutora Regina me chamou para, inclusive, conversar com ela. Nós tivemos a oportunidade, pela PUC, de participar de um dos grandes grupos de pesquisa que foi realizado nesses últimos anos no Brasil, e Poços de Caldas fez parte do Polo Unicamp, integrando um ciclo de pesquisa em que foram feitas em 20 cidades brasileiras. Essas cidades foram escolhidas por diferentes IDHs, e Poços de Caldas, em Minas Gerais, nós tivemos Juiz de Fora, Montes Claros, Belo Horizonte e o sul de Minas, Poços de Caldas. Em Poços de Caldas, nós aplicamos um grande protocolo em 389 idosos, trabalhando nesses indicadores que nós vimos aí, de perda de peso não intencional, fadiga, força de pressão, nível de atividade física, são parâmetros hoje para avaliar uma população que a gente diz uma população frágil e que, portanto, é uma população que precisa de um cuidado diferenciado para que possa envelhecer bem. E essa síndrome da fragilidade, ela hoje é estudada em diversas partes do mundo, porque são questões que começaram a ser possíveis de serem investigadas na medida que grandes parcelas de população passaram a envelhecer. Esse fenômeno do envelhecimento é um fenômeno mundial, está acontecendo de forma muito acelerada, principalmente nos países de desenvolvimento, e o que nós tínhamos até pouco tempo eram pessoas com uma genética diferenciada, ou uma qualidade de vida diferenciada, que chegavam até idades mais avançadas. Então, os estudos nessa fase de vida eram muito pequenos. Hoje, nós temos grandes parcelas de população envelhecendo, então já se descobre algumas questões que podem impactar muito a qualidade de vida. Essa fragilidade que a gente diz, popularmente, é aquele idoso frágil mesmo, que vai emagrecendo, vai ficando muito pequeno, de certa forma, com dificuldade de caminhada, com quedas frequentes, com risco muito alto de institucionalização, de hospitalizações constantes. E nós vimos em Poços de Caldas, não foi só aqui, nos surpreendeu no Brasil que nós encontramos nesse grande estudo, um nível muito alto de pessoas com pré-fragilidade. Em Poços de Caldas, nós tivemos 53% da população que foi pesquisada, através desse protocolo bastante grande, 53% dessas pessoas apresentam pré-fragilidade. Então, são pessoas que já exigem um nível de atenção em saúde e um nível de atenção social diferenciado. Nós fizemos uma outra pesquisa, é uma pesquisa pequena, com 45 idosos em 3 unidades de saúde. Essas foram as alunas pesquisadoras, está o nome delas aqui, avaliando a possibilidade de usar a atenção primária em saúde, um protocolo de avaliação multidimensional, que se avalia o idoso, a questão da audição, a questão da queda, da possibilidade de queda, do apoio social, da visão, da força de pressão, de capacidade de caminhar. E o que é que nós encontramos? Em quase todos
A comparação entre as alterações encontradas registradas nos prontuários de idosos e os indicadores que nós avaliamos, nós vimos que 99% do que foi encontrado não constava desse protocolo de idosos. Eu quero deixar bem claro aqui que não vai nenhuma crítica, muito pelo contrário, aos funcionários da atenção primária em saúde. O que eu estou colocando é que a política do idoso, como em outros municípios, ainda não chegou na atenção primária em saúde. A atenção primária em saúde, ela precisa mais no Brasil como um todo, de ter um número maior de funcionários e de ter um pessoal mais preparado para a população idosa. Porque na medida que a gente consegue fazer essas avaliações na atenção primária, está medindo o risco de queda, nutrição, humor, que é ligado à questão da depressão, a incontinência urinária, a visão, nós estamos prevenindo uma série de questões que levam para a hospitalização, que levam para uma necessidade maior de atenção. São avaliações extremamente baratas, mas que precisam não só de equipes treinadas, mas como precisam de um número de pessoas para que possam fazer isso. As equipes de PSF ainda são muito pequenas para atender essa demanda que existe de população idosa, além de todos os outros serviços que fazem, né? Aqui a gente vê a conclusão do que os nossos alunos chegaram sobre essa necessidade de avaliação multidimensional da atenção primária, e que não deixa de ser um instrumento, como elas estão dizendo aqui, bastante eficaz para determinar o perfil de saúde do idoso cadastrado das unidades de atenção primária. A doutora Regina Scioff tem discutido, e é uma questão do Estado, né, a vinda dos centros de referência, e um dos papéis do centro de referência, o mais importante, é que ele fortaleça as equipes da atenção primária. Porque ele pode ter um papel, eu tenho um certo receio, dessas grandes referências, dessas grandes especialidades que ficam centradas no centro da cidade, vamos dizer assim. Acho que isso só tem sentido se for para apoiar a atenção primária em saúde, as equipes que estão na ponta, tanto na área social como na área de saúde. Uma outra pesquisa que nós estamos fazendo, uma das alunas pesquisadoras está aqui comigo, que é a Thelma, é uma pesquisa bastante interessante que foi feito. Essas meninas tiveram um trabalho muito grande de coletar no SAMU de Poços de Caldas, com autorização, é uma pesquisa registrada em comitê de ética, as fichas relativas aos anos de 2010, 2011 e 2012, sobre a ocorrência de quedas atendidas pelo SAMU em Poços de Caldas e pelas ocorrências de acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito nós ainda estamos trabalhando, é um percentual menor. Nisso, nós avaliamos 1.674 quedas ocorridas nesses 3 anos. E o que nós tivemos de resultado, alguns resultados, nós estamos acabando a pesquisa, nós avaliamos tanto as quedas em via pública como as quedas em residência, e aí vocês percebem como é que essas quedas estão sendo crescentes, nesses 3 anos pesquisados. E como conclusão, nós temos o crescimento percentual no número total de quedas no período pesquisado foi de 64,02. Quer dizer, está tendo um crescimento significativo. A queda da própria altura, que é uma questão muito discutida na literatura gerontológica, que tem múltiplas questões para ser debatidas, das razões, entre elas a medicação, a nutrição, e também é uma queda que ocorre muitas vezes porque a gente diz por tropeções, e nós vimos que nós tivemos N significativos de queda em via pública, né? Levou a quê? Dessas quedas nós tivemos 246 fraturas, 306 cortes, lacerações e 255 contusões. As mulheres foram encaminhadas, um número maior de fraturas, o resultado da queda era muito mais grave para mulheres, sempre, por questões da força muscular, para a questão do próprio organismo feminino. E tivemos 623 encaminhamentos para atenção terciária, para hospitalização, e 745 para atenção secundária nível de ambulatório. E tivemos 12 óbitos resultados de quedas só as atendidas pelo SAMU. É um total até pequeno frente ao número de quedas, e a literatura nos indica nisso, tudo que a gente já estudou a esse respeito, é que esses óbitos foram bastante menores do que poderiam ter sido, não pela gravidade das quedas, mas pelo pronto atendimento do sistema, do atendimento de urgência. O atendimento rápido do SAMU impede que os óbitos sejam muito maiores.
Aqui eu estou dizendo para vocês que nós estamos estudando acidentes e transportes e estamos terminando também uma outra pesquisa que é de apoio intergeracional, porque uma das questões também que a gente tem que ver muito em relação ao processo de envelhecimento é com quem contam esses idosos que estão envelhecendo. Nós temos aquilo que a gente chama de apoio formal, que são das instituições, que são das políticas públicas, mas, na verdade, a família, seja ela da composição que estiver hoje, ela ainda é o grande apoio no processo de envelhecimento. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa perguntando as coortes de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos, antes daquilo que no Brasil é considerado idoso, que é a idade de 60 anos, perguntando a essas pessoas: vocês esperam receber cuidados da geração mais jovem? Vocês esperam prestar cuidados às gerações mais velhas? Nós estamos terminando essa pesquisa. Nós temos nos surpreendido com o sim. Os idosos, as pessoas mais velhas, sempre dizendo que vão prestar cuidados, prestam ou vão prestar cuidados às gerações mais velhas, mas que não esperam receber cuidados das gerações mais jovens. Mas as gerações mais jovens, surpreendentemente, dizendo que vão cuidar. Agora, a gente sabe que a questão do apoio intergeracional, que é um dos grandes desafios no processo de envelhecimento, é preciso que as políticas públicas também apoiem os cuidadores. O envelhecimento só vai se dar com qualidade se a gente apoiar essas famílias nesse processo de cuidar. E o que eu pontuo em Poços de Caldas, pela minha trajetória de profissional aqui, pela minha prática na universidade, é que nós estamos precisando rever um pouco os programas que nós temos para atendimento a idosos. Eu acredito no trabalho das instituições de longa permanência. Acho que é um trabalho de qualidade, elas quase todas têm 100 anos ou mais, isso comprova a qualidade dos serviços delas, elas são indispensáveis, mas nós precisamos ter uma série de programas alternativos para atender essa população que está envelhecendo. Que eu saiba, nós temos na cidade só um lar-dia, que funciona na Zona Sul, não é? Ligado a uma instituição também social. Tem uma série de outros programas que se poderia estar pensando com o apoio da comunidade, com o apoio das organizações não governamentais. É preciso discutir essa questão com os clubes de serviços, com uma série de recursos comunitários para se pensar um melhor atendimento. Me preocupa muito a questão da queda, que vocês viram, porque isso é o quê? Reflete o quê? Um pouco de falta de orientação que poderia estar sendo feito na atenção primária, através dos grupos de convivência, através de uma série de espaços, e a questão das calçadas em Poços de Caldas, que é extremamente sério. Nós discutimos muito o centro da cidade, nós já temos grandes conquistas na área de políticas de saúde, acho que o controle da pressão arterial, o controle do diabetes, o incentivo às caminhadas, já são conquistas significativas que têm beneficiado a população idosa. Mas nós não podemos dizer, como uma das questões mais importantes para se envelhecer bem é a participação na vida da comunidade, é o exercício físico, como fazer isso nos bairros em Poços de Caldas. Se não temos calçadas, ainda temos contra nós como é que esqueci o nome. A topografia da cidade, né? Que é muito ruim, apesar de muito bonita, muito difícil. Como pensar nisso? E a maioria das quedas que nós constatamos, nós não podemos afirmar, a pesquisa está, mas parece que aconteceram no centro da cidade. Certo? De certa forma, está mostrando que o idoso está mais ativo, ele está caminhando mais, ele está saindo mais de casa, mas isso precisa ser feito de uma forma mais segura. São esses os dados que eu trouxe para vocês, eu não quero me alongar e estou disposta a responder alguma questão, discutir com vocês. Eu acho que o conhecimento que vocês têm como vereadores, como pessoas representativas da comunidade local, acho que dá um bom diálogo. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou abrir para os vereadores. Rapidamente, o Jonei já se inscreveu, na sequência Maria José, depois a Regina. Joneiras com a palavra. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Eliane, sim, muito obrigado por você estar aqui. Obrigada. Você é uma referência para nós em termos na cidade de
idosos, né? Você já trabalhou com a LBA desde 1970 até 94, você tem uma referência que você passou lá pela ASI, também você deixou sua marca. Eu queria perguntar para você o seguinte, fazer umas perguntas aqui, gostaria de fazer. Você foi secretária de Assistência Social, agora promoção social. De lá para cá, você viu alguma evolução, alguma coisa que pôde melhorar para a nossa promoção social? Eu não posso discutir a promoção social como todo. Na área do envelhecimento, sim, eu tentei fazer, com o apoio do Dr. Sebastião, na época que eu estive na secretaria, e conseguimos deixar a estrutura básica de uma secretaria de assistência social, que era a implantação dos centros de referência. Conseguimos deixar implantados 4 centros de referência e conseguimos começar um centro de referência especializado de assistência social, que é o CRAS, né? O que nós temos hoje? Eu acredito que o avanço que houve, os CRAS estão instalados, e o CREAS, que é o centro de referência, ele deve estar bem mais, acredito que ele esteja mais estruturado no sentido de receber as denúncias sobre maltrato, sobre abandono de idosos. Agora, um CREAS nem um CRAS não funciona se ele não tiver serviços para onde ele referenciar. E isso é que me preocupa. Certo? Então, o CRAS, eu acho que está implantado, acho que está recebendo as denúncias, mas nós não temos muita alternativa do que fazer com esse idoso. Certo. Agora, me preocupou muito que eu soube que durante um tempo eu deixei aberto, foi um trabalho com a AMAS, o Lar Dia, depois ele foi fechado e agora eu soube que nos últimos tempos ele voltou a funcionar, o que me deixou muito satisfeita, que é uma experiência que devia ser replicada em Poços de Caldas. Certo. Como a senhora vê, pensa sobre o financiamento das instituições de longa permanência? As instituições de longa permanência, há muito tempo eu venho discutindo a questão do financiamento. Nós tínhamos um perfil de instituição de longa permanência há muitos anos, vamos dizer há 20, quando eu trabalhei muito com seu pai, com a dona Angelina e tal, com o seu Murilo, dos Vicentinos, com outros Vicentinos em Poços de Caldas. Os asilos, os antigos asilos, eles recebiam uma população envelhecida, mas era uma população que era pobre. Eles iam muito mais para os asilos por uma questão de sobrevivência e não por uma questão quase de envelhecimento. Certo? O salário mínimo não era suficiente, muitos não tinham aposentadoria, já tinham doenças decorrentes de vidas muito sofridas, então era muito mais uma questão social. Nos últimos tempos, o perfil das instituições mudou radicalmente. Vocês devem ter uma longa fila de pessoas esperando, em todas elas, né? Porque a questão de chegar às instituições de longa permanência hoje são pessoas muito mais idosas e com muito mais problemas de saúde, inclusive a questão da demência. Então, o custo para as instituições é muito maior. Eu sempre discuti nas políticas públicas municipais que esse custo não deveria ser só da assistência social. Ele deveria ser bancado pela saúde, pela assistência social. Agora, eu acredito que a solução, Joné, acredito que as casas de longa permanência, elas têm que continuar. Vai ser uma demanda permanente em qualquer país, em qualquer situação. Mas se não se criar programas alternativos de mais baixo custo, não tem município que dê conta disso. Em termos até financeiros. Certo. Você falou sobre as quedas de idosos, né? Isso gera um impacto muito alto para o município. Gera um custo em saúde muito grande. Você tem mais ou menos... Se fala em torno de, em 6 meses, são estudos internacionais, no Brasil nós temos muito pouco, em torno de 21 mil dólares, 14 a 21 mil dólares, dependendo da queda. Certo. Isso, e fora o custo social, porque a queda gera, para o idoso que cai, uma das coisas mais recorrentes é o medo de cair de novo. E decorrente disso, o isolamento social. Sabe? O custo dele não poder mais ter atividade fora de casa e passar a depender, às vezes, até de um cuidador familiar, que às vezes tem que se afastar também do serviço. Então, é um custo direto para o setor saúde e um custo também social e que impacta a família. Certo. A tendência do crescimento do número de idosos está continuando. Sim. Hoje eu tive a informação que tem uma instituição aqui em Poços que ela está fechando a partir do dia 20, todos os moradores terão que sair de lá. Quem que é? Qual? A Agnus Dei. Até a mãe, a filha de uma senhora que está internada lá, ela está desnorteada porque não tem aonde ir. Você acha que haveria uma possibilidade, questões de vigilância sanitária?
haveria possibilidade de ter um foco maior, de segurar um pouco, demorar um pouco mais, porque elas estão perdidas, foram avisadas agora, sexta-feira. Então elas estão desnorteadas para saber aonde levam os seus familiares, né? Então, é uma questão séria, mas já são instituições pagas, né, que a família faz, e é exatamente isso que eu tenho dito. Às vezes o desespero de não ter forma de cuidar, como sair para trabalhar, nós não temos mais aquela família de 30, 40 anos atrás, que eram famílias ampliadas, que a mulher ficava em casa. Hoje nós temos adolescentes, a mãe sai, o adolescente sai porque ele tem que se preparar para o mercado de trabalho. Como que você deixa uma pessoa sozinha em casa, idosa? Como é que você cuida? Então, é nessa maneira que surgem essas casas, inclusive pagas, e que às vezes não atendem às recomendações da vigilância sanitária, porque a gente sabe que o custo é bastante alto. Você citou um exemplo que foi realidade. Na nossa época, eu era menino, frequentava o asilo, eu via que pessoas iam para lá, as pessoas não eram idosas, eram as pessoas que tinham realmente carências, né? Que tinha sarcopenia, mas não era totalmente. Hoje em dia está tendo muita pessoa com debilidade e fragilidade. E tem outra coisa, as pessoas morriam, aposentavam aos 60 e morriam logo depois. Certo. Hoje as pessoas estão chegando aos 100 e mais de 100. Então, por isso é que a gente tem que pensar como. Porque só é aquilo que diz a Sociedade Brasileira de Geriatria. Acrescentar anos à vida não é a questão, né? É acrescentar vida aos anos, né? Como é que vai ficar isso, né? Uma última pergunta agora. Você só está na área de assistência social ou você está com trabalhos na área de envelhecimento? Eu estou por opção como professora. Hoje eu sou professora da PUC, dou aula com a professora Zezélia de Administração da área social, sou professora de terceiro setor, sempre refletindo toda a minha prática na assistência social, e por opção eu fiz mestrado e doutorado na área de gerontologia. Pesquiso, publico, trabalho muito com o pessoal da Unicamp, sou consultora de diversas revistas da área de gerontologia e gosto muito dessa área de pesquisa. Tá. Parabéns, viu? Continue assim, foi uma honra para nós termos você aqui na Câmara. Parabéns, obrigada, vereadora Regina, pela sua indicação, viu? Vereadora Maria José. Senhor presidente, professora Mariliane, é uma honra estar aqui, né? Quem conhece a sua competência, que conhece o seu trabalho, isso eu posso atestar realmente. Senhores vereadores, senhora vereadora Regina, meus cumprimentos pelo convite, a doutora Mariliane. Eliane, me permita fazer uma troca com você aqui. Quando se fala do idoso, não se fala entre esse idoso que tem uma determinada renda e o idoso que tem uma renda menor. Quer dizer, quando você trabalha, a questão de renda não entra nessa coisa, porque uma pessoa com uma renda maior pode ter o cuidador, pode ter maiores facilidades. Né? Se isso entra nos seus estudos, se isso já foi, acompanhou os seus estudos. E uma outra questão que também acho muito interessante, primeiro porque é um dos primeiros trabalhos que recebeu menção honrosa dentro da Unicamp, e a gente tem de relevar isso, que foi o seu doutorado, que é a questão dos deficientes mentais, né? Envelhecendo, que também é uma outra coisa muito séria que nós temos na nossa cidade. Também um momento muito sério. Então, eu gostaria que você, por gentileza, pudesse nos explicar essa situação e talvez até assim, como é que a gente, uma ideia de, você falou que as casas assim de passagem, vamos dizer, que deixar o idoso e depois o problema da vigilância sanitária, as casas de permanência não funcionam, né? Então, como é que a gente tratar quais seriam umas políticas públicas que fossem talvez as melhores e até as mais baratas, vamos dizer assim, mas que pudesse atender essa população? Primeira coisa, Zezé, a questão de como é que a gente enfoca nas pesquisas e como é que tem que ser enfocado o processo de envelhecimento. Dentro do envelhecimento, a gente pode falar que ele é extremamente heterogêneo, né? Ele não se dá da mesma forma para todas as pessoas, e aí levando em conta tanto a genética, as oportunidades na vida, a renda, as oportunidades para envelhecer bem, a situação, o contexto onde ele envelhece. Eu costumo mostrar muito para os meus alunos duas figuras de um vaqueiro nordestino e um agricultor sulista. O vaqueiro nordestino com 60 anos e o senhor sulista com 89. E o vaqueiro nordestino é 1000 vezes mais velho do que ele, pela fotografia. Exatamente o contexto onde se envelhece, e aí a gente tem que valorizar Poços de Caldas, que é um excelente
apesar das dificuldades de quedas, ainda de uma série de dificuldades, é um local muito bom para se envelhecer, né? Então, a gente diz que o envelhecimento é heterogêneo, ele só pode ser analisado dessa forma e contextual, você vendo o contexto histórico onde ele se dá. A questão do envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, como envelhecimento humano, ele é uma grande conquista, né? Ele reflete avanços na área de saúde, avanços na área social. Eu, com o apoio da PAI aqui, meu doutorado foi exatamente, eu fiz 2 pesquisas, uma foi sobre a atitude da população em relação à deficiência intelectual, que eu entrevistei 749 pessoas na cidade. E depois disso eu fiz um estudo em profundidade com 8 famílias de pessoas, de cuidadores de pessoas com deficiência intelectual envelhecendo. Evidentemente, quando se fala de envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, eu não estou falando de 60 anos, porque é envelhecimento precoce. Então, eu tive pessoas desde 50 anos com deficiência intelectual até 61 na minha amostra. E entrevistei esses cuidadores. Uma das coisas que chamou a atenção foi quem eram esses cuidadores. Eu já tive irmãos cuidando, irmãs cuidando, pais cuidando, e a maioria eram mães cuidando. Então, eram pessoas que estavam lidando com o próprio envelhecimento. Eu falei agora, em agosto, eu fui chamada para falar no Congresso Mineiro das APAES, exatamente porque ainda tem muito poucas pessoas que pesquisam o envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Era um dos eixos do Congresso. Na minha sala, não só porque eu estava falando, porque iam ter outras palestras, já é um negócio que chama tanto interesse, tinha mais de 200 pessoas, sabe? Porque é uma coisa que tem desafiado as APAES. Como é que essas pessoas, normalmente, são filhos de pessoas bem idosas já? Como que essas pessoas vão envelhecer? A questão residencial, a questão da tutela, são questões que estão desafiando as APAES. E o que se discute muito são as residências protegidas, certo? As famílias já pensam muito em residências protegidas. E respondendo àquilo que você estava dizendo, quais são as alternativas, eu acho que as soluções não são fáceis, eu não tenho a resposta pronta. Agora, eu acredito muito nessas alternativas desse lar Dias, que ele é mais barato, ele tem que ser visto também se é uma pessoa demenciada, que grau de dificuldade essa pessoa tem para realizar suas atividades de vida diária, que a gente chama isso funcionalidade, que grau de funcionalidade esse idoso tem, mas ele tem um custo mais barato, e eu sempre penso, por exemplo, a experiência das antigas vilas vicentinas entra muito nisso, você ter pequenas casas e tal, deviam ser aproveitadas da região, não é o nosso caso, nós não temos vilas vicentinas, mas aqueles lares que têm espaços, por exemplo, como o Lar dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paula, que já tem espaço para construir um outro local para esse centro-dia, usando a sala de fisioterapia, usando o próprio refeitório, barateando o custo disso, e também teria que ter um espaço nas políticas públicas que se fizessem parcerias, que aquelas pessoas que pudessem pagar alguma coisa, pagassem. Certo? Eu acho que é utópico a gente falar que o município vai sustentar isso tudo, não tem condição. Sabe? Então, você fazer alternativas, uma pessoa de classe média pode pagar tanto, porque inclusive já é permitido no atendimento idoso, o Janei sabe disso, né? Reter uma parte do salário mínimo da pessoa idosa. Certo? E fazer coisas que são viáveis. Eu continuo dizendo, tem determinadas situações que só a institucionalização de fato. E as casas têm que estar preparadas para isso. Mas a gente devia, ou de um dia, 2 ou 3 dias a semana, ou vai ficar a semana inteira até sábado, certo? E esse apoio também, eu vejo muita necessidade de reconhecer quem está cuidando sozinho, e você ter no âmbito da estratégia de saúde da família, não só o agente comunitário de saúde, mas um grupo que vai ajudar a dar um banho, vai ajudar a fazer mudança de decúbito, vai fazer esses apoios para que a pessoa, às vezes, possa continuar na própria família. A gente vê tanto na família da pessoa com deficiência intelectual envelhecendo, como na família de idosos, a vontade que a grande maioria da família tem de cuidar. Agora, é praticamente impossível no dia de hoje. Doutora Regina Cioffi, com a palavra. Senhor presidente, vereadores, vereadora, eu gostaria de cumprimentar a professora Eliane Catunda, agradecer muito pela presença, e é um orgulho para essa casa ter uma pessoa para discutir conosco sobre essa importância que é os idosos no contexto da nossa cidade. Depois que nós estivemos juntas lá no programa, eu fui procurar ler o livro que fala sobre a fragilidade,
né, que foi coordenado pela professora da Unicamp, Anitta. E eu fiquei assim, muito impressionada da maneira como ela realmente analisa todo esse processo, né, da questão da fragilidade. E aí, a gente observa que, quando você mostrou ali a questão dos idosos, dos mais idosos, acima aí de 89, 90 anos, e que Poços de Caldas realmente tem um percentual de 13,5%, se não me engano, a gente fica pensando como Poços de Caldas, apesar de não ter uma política ainda voltada para os idosos, uma política mais específica, mais forte para os idosos, mas nós não vamos ter escapatória, nós vamos ter que ter, porque Poços tem qualidade de vida, Poços tem essa condição de dar esse envelhecimento. E é importante o seu trabalho, juntamente com todos os outros que participam, para mapear toda a condição que nós estamos, que os nossos idosos estão inseridos. Eu fiquei bastante assustada, aquele dia que nós conversamos, eu não tinha visto aquela pesquisa da queda. Nós estamos terminando, né? Ela. Estamos terminando, né? Então, eu assustei bastante, porque eu acho que ainda, está subnotificado isso. Sim. Com certeza, porque aquilo são dados do SAMU. Só do né? SAMU. Registro do SAMU, é o histórico do SAMU. Então, é importante essa visão de ter essas pesquisas para que possam ser feitas políticas públicas em cima dessas pesquisas. Então, por isso que eu fiz essa solicitação e que aprovou aqui por unanimidade, com bastante, referendando muito todos os vereadores a tua presença, para que você pudesse mostrar essa pesquisa que eu já conheci, em parte, né? Para que todos pudessem conhecer também. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte, você acha que um centro, porque nós temos uma lei aprovada aqui, que é para um centro de atendimento integrado ao idoso, mas eu hoje, sinceramente, eu me questiono se realmente seria esse o caminho. Eu me questiono. Foi aprovado, foi sancionado, inclusive começou um núcleo pequeno lá na Zona Leste, que não prosperou. Se não seria melhor o investimento em capacitação da rede. Mas algum local em que tivesse, porque nós não temos como ter o geriatra em todos os PSFs. E eu acho que nós resolveríamos muitas questões se nós tivéssemos o atendimento do idoso, claro, em relação ao aspecto saúde, né? Sim. Do geriatra. Porque o que a gente observa hoje é que as pessoas passam pelos clínicos, aqui não desmerecendo, Zé Maria é um clínico, mas ele sabe disso, não tem a capacitação técnica para atender especificamente o idoso, porque é como a criança, né? O organismo do idoso responde Sim. de uma maneira ao medicamento, e o da criança também por questões de metabolismo, eliminação e tudo mais. Então, eu acho que seria muito interessante o município, talvez a gente até rever essa lei, no sentido de essa capacitação dos PSFs, porque o número de idosos, que a demanda de idosos no PSF é muito grande, não é pequena não, se eu trabalho em 2, eu sei como que eles aportam ali, buscando atendimento. Mas eu acho que um centro em que tivesse, num local que tivesse o geriatra, para que quando aquele clínico atendesse e realmente ele necessitasse de um atendimento mais especializado, pudesse ser encaminhado. E que também é importante dizer, que eu acho que é muito importante, a questão das vagas hospitalares. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar já na internação domiciliar, que inclusive já está no nosso Código de Vigilância Sanitária e Saúde, para que esses idosos possam ser atendidos em casa. Então, você acha que uma situação dessa, que eu estou aqui colocando, um centro, mas que ele pudesse ter ali uma organização multidisciplinar, para que aquele idoso que precisasse de um atendimento mais especializado e junto à capacitação dos PSFs para poder atender os nossos idosos. E a outra questão que você falou nos idosos que têm a deficiência mental e que envelhece muito mais cedo e que normalmente é muito interessante se os pais são idosos, então é um idoso cuidando de outro idoso,
na verdade? Sim. É isso que a gente observa. O que seria essa, que você falou aí, residências protegidas, seriam protegidas Essa paz. pelas APAES? É isso? Não é obrigação só das APAES, mas normalmente elas é que orientam. Tá. Então, eu queria saber de você, primeiro, parabenizar pelo seu trabalho, continuar fazendo essas pesquisas todas, para que depois as políticas públicas possam observar tudo isso e construir, né, fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, para que a gente possa nos preparar a cidade para acolher, como diz, com dignidade, os nossos idosos. Então, de coração, parabéns, e que você possa vir de tempos em tempos aqui, nos mostrando essas pesquisas e a gente poder ter todo esse conhecimento e colaborar na gestão da política pública ao idoso. Obrigada, Regina. Vamos por parte, deixa eu ver. Primeiro, você está dizendo a questão do centro de referência, né? Eu acredito, sim, que é necessário esse atendimento especializado pelo geriatra. O doutor Zé Maria sabe muito bem disso, isso é praticamente da área, né? As especificidades do atendimento ao idoso. Agora, eu não vejo, eu acho que isso deve ser feito concomitantemente a capacitação e a política do idoso chegando na atenção primária. Porque senão você atende meia dúzia e o restante da população, sempre acontece, fica na hora ver, sabe? Eu acho que se você tiver o atendimento geriátrico, o atendimento de órtese e prótese que é necessário, mas isso muito bem amarrado com equipes de saúde do idoso na atenção primária, para que todos tenham o direito de serem referenciados quando necessário, sabe? E que esse centro também seja um centro de capacitação e de apoio a essas equipes de base. Assim eu acredito nisso, sabe? O que mais que você me perguntou? A questão do idoso que está envelhecendo, né? Não, eu só fiz uma colocação. A pergunta realmente é como que você acharia que deveria conduzir essa política em relação à saúde dos idosos. Sim. Então, você acha que seria capacitação, o centro seria atendimento, mas seria também um centro de capacitação, até mesmo para cuidadores? Sim, para cuidadores, para orientar a política da atenção primária, apoiar as equipes, orientar as equipes, atualizar as equipes, né, e referenciar para assistência especializada quando necessário. Você sabe que a gente tem uma demanda muito grande de idosos na atenção primária, primeiro por uma necessidade mesmo, né? Segundo, que foi uma população que viveu um tempo que o atendimento médico, eu sou filha de médico, eu sou de uma família de médicos, eu vivi isso a vida inteira, era muito difícil. Então, é uma população que chega na saúde quase que buscando um direito que ela não teve a vida toda. Muitas vezes até sem necessidade. É um dos problemas ainda da atenção primária em qualquer lugar no Brasil, né? Uma demanda reprimida que muitas vezes não é uma necessidade, mas é uma forma de atenção. Então, isso nós ainda vamos ter um tempo, dependendo, inclusive, da orientação para uma promoção da saúde, para uma prevenção em saúde. Acho que nós temos avançado nisso nas gerações mais jovens. Mas o idoso brasileiro ele ainda tem uma carência muito grande por saúde, porque ele viveu numa época que não havia atendimento em saúde, não havia, por exemplo, saúde bucal. Isso tudo hoje leva a que ele tenha um atendimento, um envelhecimento muito pior, uma parcela mais pobre dessa população. Então, acho que existe a necessidade desse centro, mas ficar só na especialização, sem fazer a política do idoso chegar à atenção primária, com essas avaliações multidimensionais, essas prevenções de queda, essas orientações do cuidado que podem ser feitas na base do sistema, eu não vejo como. Agora, as duas coisas bem amarradas, eu acredito que sim. No projeto, na lei, né, a porta de entrada são os PSFs. Sim. Só que realmente não foi implantado como deveria, né? Então, eu acho que é uma questão de estar reestruturando até mesmo a regulamentação desses. Obrigada. E outra coisa que eu acho importante, só complementando, que nessa atenção primária em saúde, eu acho que a política de assistência social tem que estar muito junto, porque esses grupos de convivência também são espaços privilegiados para a qualidade de vida de idosos e para a informação em saúde. As duas políticas têm que caminhar muito juntas da ponta. Vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, Eliana, é um prazer tê-la aqui, teu conhecimento, a gente já sabe do teu conhecimento, parabenizá-la por tudo isso, todo mundo falou, e agradecer a Poços Caldas, te agradece de ter você com esse conhecimento e levar o nosso nome de Poços Caldas num estudo desse, uma cidade que preserva a sua terceira idade, que tenta ser alguma coisa. E fico contente com a tua fala, com algumas coisas que eu penso.
Eu vejo que o idoso, hoje no Brasil, como ele não leva lucro, ninguém se interessa de trabalhar para ele, infelizmente. Só vai ter na hora que ele der lucro, é o que você falou. Na hora que você tiver o atendimento de classe A e B, junto com a classe C e D, um vai subsistir no outro. Porque o que precisa, a A, B, C e D, precisa da mesma coisa. O custo é mais barato para a classe A porque tem poder aquisitivo. Então, é o que eu falo, uma queda, ela é perigosa para quem é classe A e quem é classe B. Só que a classe A tem condição, tem seu plano de saúde, ela vai se cuidar melhor do que a classe D, que só tem o SUS, que é deficitário. Sim. Então, realmente, eu acho isso. Uma vez eu falei com o Jonei, que ele tinha um espaço, eu construí uma clínica para rico, junto com a do pobre, que aí o rico sustentaria o pobre. Essa é a minha visão, eu acho que esse é o caminho que nós temos que pensar. Sim. Aquele lar-dia é a bela fantástica que a gente tem. O idoso que não tem onde ficar, quem ficar com ele em casa, leva todo dia para o lugar, serviços manuais, fisioterapia, atendimento e tal. Eu acho que isso é o ideal. Isso, se a gente for pensar no idoso, no dia que eu quero ver, eu quero ter um lugar desse para passear, ir lá pescar, fazer as coisas. Então, eu acho que é isso que nós temos que fazer. E o que a gente vê, a Regina aqui está brigando muito desde isso, tem meu apoio para isso, do centro de integrado. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho melhor, separar quem é doente de quem não é doente. Eu acho que isso é um trabalho muito de treinamento, de fazer. E o que me preocupa, e uma coisa que eu tinha lá na época estou com 30 anos de formado, e eu convivi uma época com a PAI, e frequentei a PAI lá na época de faculdade. E aí o que aconteceu? Lá, quando você tinha uma criança com a PAI, tinha 7, 8 anos de idade, falou, que pena, essa não vai viver até os 18 anos. Só que hoje eu tenho um paciente que tem 35 anos, 36 anos, está lá com a saúde boa, perfeita, e os pais estão com 75 anos de idade. E só tem eles para cuidar. É o que você falou. E aí? O que não se precisa. Antes, vai morrer com 18 anos, com megacola, com um monte de coisa. Mas hoje não, hoje sobrevive até os 60 anos de idade. Tem aí pessoas da PAI com 60 anos de idade. E os pais são mais idosos. Geralmente esses filhos são de mães mais velhas. E aí, como a gente vai fazer essa sociedade? Essa é uma grande preocupação. E aí, o que acontece? A família hoje não tem estrutura. Então, nós precisamos começar a trabalhar, e isso que você está fazendo é fantástico, eu acho que a gente tem que divulgar mais, trazer mais aqui. É uma das coisas que a gente tem que trazer pelo menos uma vez por ano, para trazer a população, para fazer isso, mostrar, treinar as famílias para tratar do idoso. Mostrar para as crianças, lá na escola, que ela tem que respeitar o idoso, cuidar do idoso, porque ela vai ser uma idosa futura. Hoje, a nossa criança, ela vai ter mais chance de chegar aos 100 anos do que nós vamos ter. Sim, com certeza. Com certeza, ela vai ter muito mais condições de chegar aos 100 anos. Agora, se ela não aprender a cuidar do avô, do pai dela, como que ela vai cuidar dela? Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito grande nisso. Eu acho que realmente é isso, preocupação. O Brasil está se tornando um país de idosos, graças a Deus. É sinal que nós estamos tendo qualidade de vida. Se nós não tivéssemos os idosos, é porque a nossa qualidade de vida estaria péssima. Isso é um índice de envelhecimento bom, índice de qualidade de vida. Se nós não tivéssemos saúde boa, não tivesse nada, critica a saúde, mas a nossa saúde está boa, porque nós estamos tendo muito idosos, senão já estaria todo mundo morrendo antes. Então, eu acho que isso é interessante. Continua nessa luta, eu acho que isso é fantástico, nós estamos cada vez mais. Eu vejo dentro das minhas especialidades, hoje eu atendi uma senhora de 85 anos, ativa, feliz da vida, querendo viver mais. Quando que você pensava de ver isso há 30 anos atrás? Então, isso é bom. Continue com essa luta, eu não tenho questionamento, mas só para fazer isso. Parabéns, fico feliz de nós termos uma professora que se dedica a isso com a categoria que você tem. Parabéns. Obrigada. Só complementando a sua fala, talvez até seja uma boa notícia, na área do envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual, está se fazendo um trabalho muito grande com os irmãos desde pequeno. Sabe? Está se conseguindo coisas muito interessantes, um trabalho tanto com os irmãos como a família ampliada. Porque todas as mães que a gente entrevista, mães e pais, apesar deles dizerem da necessidade das residências, etc., eles têm uma esperança profunda que a família continue cuidando. Então, as APAES estão trabalhando muito nessa questão do envolvimento da família ampliada e dos irmãos, se preparando para assumir o cuidado. Isso é muito interessante. Vereador Valdir Sementilli. Senhor presidente,
Eu gostaria de estar cumprimentando a professora, já conhecia do seu conhecimento e hoje superou mais ainda, né? Então é muito importante a gente ver, né, que continua cada vez mais se especializando e é muito importante isso. E nós temos os idosos, já temos os idosos, né? Então nós temos que cuidar deles. Eu só gostaria de saber se existe também algum trabalho para poder saber envelhecer, né? Porque eu acho assim, o que nós já temos, nós temos que cuidar, independente da situação que se eles se encontram, né? Mas se a gente fizer um trabalho também para a geração mais jovem saber envelhecer, elas vão chegar num patamar diferente dos que já estão. Então, isso é a minha palavra. Muito obrigado. Com certeza, pastor. A Política Nacional de Saúde do Idoso, a Organização Mundial de Saúde, falam muito isso. E aí a gente entra também na política de educação, porque seria uma das obrigações da política de educação, aí não conheço nenhuma experiência ainda no Brasil, de estar levando para o ensino médio, ensino fundamental. Eu sei de uma escola que já discute com avós aqui em Poços de Caldas, essa questão de como envelhecer. Porque, inclusive, essa visão que o vereador Rogério estava falando, desse apoio intergeracional, dessa necessidade de apoio, a gente cria nesses espaços de convivência familiar, de estar levando os jovens para se aproximarem da questão do envelhecimento. A gente vê muito quando se faz pesquisa na área de atitudes em relação à deficiência intelectual, à velhice, aquelas pessoas que convivem, os preconceitos são muito menores. E eu gostaria de falar também aí para o senhor, o Rogério não está aqui, mas de forma especial para ele, para o senhor, que as pastorais das igrejas são fundamentais nesse trabalho de estar fazendo esse convívio intergeracional e de estar se aproximando das demandas do processo de envelhecimento. Vereador José Maria. Senhor presidente, meus colegas vereadores, público presente, não poderia de falar alguma coisa. Agradecer, Liliane. Agradecer porque, devido a pesquisadoras, estudiosos como você, que nós podemos ser uma esperança. E, Regina, hoje um dos grandes sucessos da velhice, a idade aumentada, é porque a geriatria começa na pediatria. E só citar um poema pequenininho, são 3 frases, de Martim Fierro, um argentino lá dos Pampas. El diablo abra por diablo, Deus abra por Deus, pero el hombre abra por Fierro. Obrigado. Muito bom. Mais alguém? Você quer fazer alguma consideração final? Obrigada, eu só queria agradecer que o trabalho que eu faço de pesquisa é um trabalho que eu dependo e é do esforço dos meus alunos, o apoio da PUC, o esforço dos meus alunos, e é no sentido, além de pesquisar da realidade da região, da realidade de Poços de Caldas, também de incentivar nesses alunos um olhar sobre a questão do envelhecimento. Eles vão ser os próximos profissionais e eu brinco que eu gostaria deles muito bem capacitados, porque eu vou precisar deles, com certeza. Muito obrigada pela atenção de vocês e por essa oportunidade de estar discutindo aqui. Espero ter trazido alguma coisa que possa ajudar a velhice de Poços de Caldas. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, doutora Maria Eliane Catunda Siqueira, pela presença e pelo importante debate aqui nesta casa. Tchau. Cunhada do Vicente. Filadélfia, grande figura, hein? Ele foi diretor da medicina da gente, 2 vezes ele foi presidente da OPAS. Foi presidente da Comissão de Medicina do MEC. Comissão dos Residentes. Senhor secretário, para a leitura
da ordem do dia. Processado inscrito em discussão única. Processado número 102. 102, 2013. Projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito profissional à senhora Renata de Cássia Cassiano Santos. Autoria, vereador Paulo Eustáquio de Souza. Parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 102, aprovado com 14 votos. Processados inscritos em segunda discussão. Processado número 26 de 2013. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação, emplacamento e numeração de vias públicas. Institui a obrigatoriedade da colocação de numeração predial e de caixa de correio em cada domicílio do município de Poços de Caldas e dá outras providências. Autoria, vereadora Regina Cioff, parecer para aprovação com o projeto de lei substitutivo número 19 de 2013. Já é a segunda discussão, né? Em discussão. Em votação. Processado legislativo 26, aprovado com 13 votos, em segunda discussão. Segundo, processado número 180 de 2013, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Diabéticos de Poços de Caldas. Autoria, vários vereadores, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Processado legislativo 180, aprovado com 13 votos. Terceiro, processado número 185 de 2013, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação São Francisco de Assis. Autoria, vereador Rogério Barreiro, parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 185, aprovado com 13 votos em segunda discussão. Processados inscritos em primeira discussão. Primeiro, processado número 159 de 2013. Projeto de lei que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais em favor da empresa FERG Máquinas e Equipamentos Limitada, no âmbito do programa Avança Poços. Autoria executivo, parecer pela aprovação com emenda. Onde está a emenda aqui? Arnaldo. Emenda. Acrescentar onde couber artigo 1. Os dois é a mesma emenda. Nos dois, né? Em discussão, a emenda aditiva, acrescentando um novo artigo, onde couber,
Por ocasião da concessão da isenção fiscal a que se refere o artigo 6º, deverá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho encaminhar à Câmara Municipal toda a documentação a que se refere o artigo 14 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Em discussão. Em votação. Emenda aditiva aprovada com 13 votos. Não. Acordo processado. Em discussão, processado legislativo 159, com a emenda recém-aprovada. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 159, aprovado com 13 votos em primeira discussão. Segundo, processado número 167 de 2013, projeto de lei que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais em favor da empresa Recapostos Limitada, no âmbito do programa Avança Postos. Autoria do Executivo, parecer para aprovação com a emenda. Aqui, está aqui. Aqui. Em discussão, a emenda semelhante ao processado anterior, emenda aditiva, acrescentando artigo novo, onde couber, com a seguinte redação: por ocasião da concessão da isenção fiscal a que se refere o artigo 6º, deverá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho encaminhar à Câmara Municipal toda a documentação a que se refere o artigo 14 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Em discussão, a emenda aditiva. Em votação. Emenda aditiva aprovada com 13 votos. Em discussão, o processado legislativo 167, com emenda aprovada. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 167, aprovado com 13 votos. Nada mais? Nada mais consta. Nada mais a tratar. Vamos para a explicação pessoal. Vou na rua, rapidinho, já volto. Com a palavra, o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, ontem, de manhã, na hora que eu vinha vindo aqui para a Câmara, eu fiquei meio apavorado, porque eu cheguei ali em frente a um ponto de táxi e tinha lá diversas pessoas. E uma das pessoas me disse assim: vereador, você também é a favor que mendigo seja comida de peixe? Eu falei, fiquei assustado, eu não tinha ouvido a reportagem ainda. Fiquei assustado, falei, puxa vida, mas por que o senhor está falando isso para mim? Eu falei assim, porque me parece que todos os vereadores são iguais. Eu falei, não, o senhor está enganado. Eu tenho certeza que nós, vereadores da Câmara Municipal, falo por todos, nós não temos esse tipo de coisa, não. Nós, inclusive, lutamos pelos mendigos que moram na cidade para ter um lugar digno para eles ficar. Tanto é que todos os dias, nas discussões, nós pedimos que a secretária recolha eles em abrigos, as repartições públicas, que tem convênio com o município. Ele falou, então vocês são diferentes do Rio de Janeiro. Eu falei, por que do Rio de Janeiro? Porque o vereador lá do Rio de Janeiro falou que é favorável que os mendigos sejam comida de peixe. Eu falei, olha, se ele falou isso, eu não ouvi, e é uma infeliz declaração dele, porque nós aqui de Poços de Caldas não pensamos assim, não.
Nós pensamos que eles são as pessoas que merecem respeito nosso, que merecem todo o nosso carinho. Outra coisa, talvez sejam pessoas lá que não teve oportunidade na vida, ou com descaso, com saúde, ou até mesmo um problema familiar, que a gente conversa muito com eles, a gente vê, inclusive, esse tempo atrás, estava vendo uma matéria na televisão, que tem pessoas, inclusive, estudado, tinha até professor de inglês morando na rua, São Paulo. Então, não é isso bem que eu estou pensando, não. Eu estou falando isso aqui porque, você vê, lá no Rio de Janeiro, cidadinha de Piraí, que eu nem conhecia, um vereador faz uma infeliz declaração dessa, reflete no nós aqui. Reflete aqui no nós, você vê. Nós que aqui estamos aqui trabalhando, e essa pessoa, pelo jeito, não sei se, pelo jeito que ele falou comigo, não sei se ele não gosta de vereador, e fazer uma declaração dessa, e a pessoa parou, muita gente ali na Rua Assis, muita gente para achar. E tem uns engraçadinhos que ainda falam, é desse jeito mesmo, eles não fazem nada, e na hora ainda fica agredindo os mendigos, mas não é o nosso caso aqui. E outro problema, está se falando muito em indicações que estão sendo feitas pelos vereadores de situação. Não é bem isso não, gente. Eu fiz um levantamento aqui desse ano, as indicações que eu fiz. Foram 245 indicações. E muitas poucas foi devolvido do executivo falando que seria feito as indicações que a gente fizemos. Então eu fico triste porque a gente faz muitas indicações, todos nós vereadores aqui, e nem tanto são cumpridas à risca. E muitos que vêm também falam que estão estudando para ver se fazem, estudando para ver se vai fazendo aquela indicação que a gente pediu. Então, a gente fica assim, meio preocupado, porque nosso dever aqui nós faz, e na hora de cumprir é difícil. E outra coisa, eu recebi aqui, eu, o professor Flávio, o doutor Zé Maria, fizemos um pedido de informação sobre as cirurgias eletivas no nosso município. E recebi aqui a resposta, vou passar para vocês. Aqui. Em resposta à solicitação da Câmara Municipal do pedido de informação do requerimento número 703 de 2013, a respeito de cirurgias eletivas, temos a informar que, primeiro, através da portaria do Ministério da Saúde, número 1557, o Ministério da Saúde inicia uma nova política de cirurgias eletivas. Segundo, através de recursos oriundos do governo federal, liberado por portaria, o valor de R$ 588 mil vai atender a fila de espera de pacientes aguardando as cirurgias eletivas. Com esse valor, será possível beneficiar aproximadamente 300 pacientes. Com a nova liberação de recurso, no início de 2014, podemos atender um número maior de pacientes, conforme o projeto elaborado entre o município e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Terceiro, serão atendidas as especialidades de urologia, ortopedia, ginecologia, oftalmologia, cirurgia vascular, cirurgias gerais, entre outras. Quarto, as cirurgias eletivas se iniciarão no próximo mês de novembro de 2013. E aqui eu deixo parabenizar o pessoal da Cismarpa, que já fizeram mais de 1.000 cirurgias, até mais de 1.000 cirurgias no Hospital da Zona Leste. E a gente vê que tem boa vontade, quando tem um governo que se preocupa com a população, tem boa vontade de fazer. Isso aqui eu tenho certeza, gente. Nós que estamos aqui, que nós vemos todos os dias pessoas nos procurando para cirurgias, pequenas cirurgias, até cirurgias de ortopédica, cirurgia de implantação de muitas coisas. Então a gente fica preocupado quando não acontece. Quando vai acontecer, que vai ser feito, então a gente fica alegre. Parabenizar aqui a secretária de Saúde, que buscou esses recursos junto ao governo federal, junto ao governo estadual também. Não podemos também esquecer da participação do governo do Estado. E também, gente, amanhã nós vamos, a nossa cidade aqui tão querida, que nos acolheu tão bem, né? E 141 anos. Eu que, quando moleque, morei aqui em Poços, eu nunca pensei que um dia ia ser vereador numa cidade tão importante que é Poços de Caldas. Então, essa oportunidade,
Poços de Caldas dá para muitas pessoas, como deu para mim, para os outros, a oportunidade de vereadores aqui que não somos daqui, Paulo Eustáquio, Antônio Carlos, né, o nosso professor aqui, José Maria, e muitas outras pessoas aqui em Poços de Caldas, o Rogério, que é de São João, né, Rogério? Então, a gente fica contente por morar na cidade, além disso, fazer parte da Câmara de Vereadores, do município tão fabuloso que é Poços de Caldas, cantando os versos e prosas para o Brasil inteiro. Quando se fala que é de Poços de Caldas, todo mundo fala, que cidade maravilhosa, vocês estão de parabéns, né? Então, desejar bastante saúde para a população, né? Desejando saúde para a população, nós estamos desejando saúde para a cidade. E que esses recursos que estão vindo aí, que seja muito bem aplicado em prol da população. Esperamos que daqui a um ano nós voltaremos aqui com uma cidade mais bonita, uma cidade mais linda, uma cidade com a saúde boa, com as obras já iniciando, e se Deus quiser, nós seremos daqui uns 4 anos, até no final do nosso mandato, nós teremos uma cidade mais bonita. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joaquim. Com a palavra, o vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhor secretário, senhoras vereadores, senhores vereadores. Senhor presidente, hoje nós não poderíamos deixar de passar da 99,5 MHz, a nossa Rádio Libertas, a rádio emissora oficial da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Ela foi fundada em 5 de novembro de 1975. Hoje ela está completando 38 anos. Foi criada na gestão do então prefeito Dr. Ronaldo Junqueira, que tendo como presidente do Conselho Municipal de Turismo o senhor Ronaldo Durante, o diretor de turismo, o senhor Ari Bressani, o diretor financeiro, o senhor Vinícius Bertozzi, o gerente da rádio, o senhor Luiz Gonzaga de Paiva Cardoso, o engenheiro responsável, o senhor Guilherme Nascimento, o auxiliar técnico, o senhor Djalma de Carvalho Faze, e operadores de som, Silas Aloysio Prado, o Ronaldo Ferreira Muniz, que foi recentemente diretor técnico do DME, o senhor Ludigero Borges e o técnico de estudo, o senhor João Batista de Souza. A rádio foi idealizada pelo senhor Ari Bressani e também do seu saudoso Eurípides Francischini, antigo proprietário da ótica Clipper. Foi a primeira rádio em FM estéreo de todo o interior do Brasil. Na época, possuía maior e melhor e mais moderno equipamento de radiodifusão em FM. Nem mesmo as grandes rádios possuíam equipamentos como tal. Foi uma das primeiras emissoras públicas de FM do Brasil. Mas, mesmo assim, pela burocracia na alfândega, sua inauguração foi feita com microfones emprestados pelo saudoso Padre Romeu, então um dos proprietários da radiodifusora. Para que funcionasse a contento, foram investidos muitos esforços e abnegação, pois não foi fácil colocar tudo em seu devido lugar e funcionamento. Enfrentaram também muitas dificuldades por parte de muitos, mas, por determinação de seus idealizadores, superaram tudo isso. Nos carnavais de 76 e 77, a Rádio Libertas foi a responsável por toda a sonorização de rua, sendo instalado cerca de 100 colunas de sons nas ruas centrais da cidade. Todo esse equipamento ficou sob a supervisão e instalação do senhor Silas Aloysio Prado, sendo seus primeiros equipamentos sucateados nos barracões do Country Club. É uma pena, senhor presidente. Este é um pouco da história da rádio que nossos governantes podem dar valor a um patrimônio tão grande de nossa cidade. Parabéns pela nossa bela e querida Poços de Caldas pelos 141 anos. Parabéns. Muito obrigado, vereador Jonei Eiras. Parabéns. Com a palavra, o vereador José Maria Siqueira. Senhor presidente, meus nobres companheiros, vereadores, público presidente, funcionários da casa.
Hoje é um desabafo. Há um tempo atrás eu falei sobre a segurança do pessoal que trabalha nos hospitais e também, principalmente, Policlínica e Margarita Moraes. Há uns meses atrás, quando houve aquele início de uma rebelião na cadeia local, na realidade eu tinha ouvido de uma senhora, tia de um dos presidiários, que naquela noite ia ter um resgate. Então ficou até todo mundo preocupado e eu vi quando eu estava atendendo, não sabia o que eu fazia naquele momento. Mas tudo bem, sexta-feira agora, entrou um esfaqueado correndo por Margarita Moraes. Enquanto o médico correu para socorrê-lo, o que aconteceu? O que estava tentando matá-lo entrou também com mais uns 4 drogados, tentando acabar de matá-lo lá dentro do hospital. Imagina que sufoco. Isso já não é a primeira vez. Eu já tive que catar um cabo de vassoura há um tempo atrás e sair atrás do bandido lá. Porque a Guarda Municipal, com todo respeito, nós precisamos fazer alguma coisa para que eles enxerguem, ou mudar o caráter deles, que não é só o bem predial, não. Nós também somos um bem da comunidade, um bem do poder público, nós trabalhamos ali. Então, acho que tem que mudar alguma coisa, nós temos que trabalhar para isso, ou pedir ao Paulo Eustáquio, pedir lá para nós, um guarda da polícia lá também, né, Paulo? É um motivo preocupante. Então, isso eu fiquei bastante triste, vamos trabalhar juntos, já falei com o Paulo Vador nisso, para a gente consiga, já que não tem polícia militar suficiente, mudar o estatuto da polícia nossa, fazer alguma coisa com a Guarda Municipal. Em segundo lugar, falar que o Joaquim falou que todos nós estamos de fora. Ou seja, uma coisa linda que existe é o seguinte: nós somos daquele lugar onde trabalhamos e escolhemos para criar nossa família. Obrigado, Poços de Caldas. E só uma menção, Paulo Tadeu também já ouviu. Quando eu estudei em Uberlândia, eu ouvia FM daqui. Isso me dá uma certa saudade e muito orgulho. Gente, uma boa noite a todos. Bem, vereador Zé Maria. Sempre conciso e sempre brilhante. Vereador Antônio Carlos, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, acho que se a gente fosse aqui, cada um, contar um pouquinho de cada história aqui na tribuna hoje, né? Eu, em outubro, agora, completei 48 anos morando aqui em Poços de Caldas, né? 45 anos, perdão. Mas é uma honra a gente poder estar aqui, né, com todos os colegas, na véspera do aniversário de Poços de Caldas, e aí esperamos que a gente continue trabalhando, retribuindo todo o apoio que nós recebemos, tanto nós do Poder Legislativo, como também do Poder Executivo. Claro que Poços de Caldas hoje, né, não é nem sombra daquela cidade que a gente conheceu no longínquo 1968. Até no final dos anos 70, a gente ainda podia sair de casa, sair do centro e ir para casa a pé, depois de um baile de carnaval, depois de um baile. Hoje é impossível andar a pé, às vezes até em determinados horários, mesmo sem ter qualquer aborrecimento. Mas parabéns a todos que contribuíram, né, para construir essa maravilha que é Poços de Caldas, a todos aqueles que trabalharam com esse objetivo, que lutaram. E eu volto aqui a fazer um apelo, né, ao presidente, que ele interceda junto ao Executivo para coibir os abusos lá na região do Bortolã, conforme foi debatido aqui num trabalho muito bom da Comissão do Meio Ambiente. Queria também comunicar recebimento de algumas respostas sobre o mutirão de varizes, né, que é uma coisa que, segundo consta aqui, foi feito, mas a gente não fica sabendo, né? E de acordo com a Secretaria de Saúde, a fila hoje de pessoas esperando, né, pelo mutirão de varizes, tem 105 pessoas. Mas é um trabalho que precisa, um serviço que precisa ser feito o mais urgente possível, né? Também sobre a implantação de uma unidade do PSF, lá na região do Azaleias, são 4 bairros ali, e olha só,
aquela região é contemplada somente com o PSF do Nova Aurora, que vive enfrentando problemas de falta de médicos e outros profissionais. Total ali, a unidade atende 12 mil pessoas naquela região. E está escrito aqui, 12 mil pessoas, né? Além do Acácias, Azaleias, Hortências, tem vários bairros ali, né? O Amarílis também, né? O IP, o Nova Aurora, Caio Junqueira, Santa Lúcia e por aí afora. Então é um número considerável. Eu não sou nenhum especialista, mas para uma unidade só é preocupante, né? E recebi também aqui uma resposta do questionamento dos valores pagos ao diretor superintendente da DEMED. Eu queria dizer que vamos apresentar um novo requerimento, porque eu fiquei sem entender, né, o item 2 da resposta não me satisfez muito. E queria também falar sobre os veículos pesados que continuam andando pelo centro. Todo dia nós estamos vendo aí carretas pesadíssimas, né, poluindo e deteriorando o nosso asfalto na área central. A gente não vê ninguém fazer nada. A prefeitura tem convênio com a Polícia Militar deveria agir, né, até que o trânsito seja, né, municipalizado oficialmente, né. Eu queria só mostrar aqui, vereador Moisés Cassiano, me perdoe, algumas fotos aí, ó, daquele requerimento que, por incrível que pareça, não tem resposta ainda. Olha só, esse é o rio, ó, que Vossa Excelência também deve ter recebido. E essas árvores aí que estão com as raízes expostas, não sei se corre risco ou não, porque não sou nenhum ambientalista, né? Está faltando, e onde aqui, né? Então está aí, está muito sujo mesmo, tem as árvores, né? Estivemos lá, olha aí, ó, a ponte do DR, ali famosa, né? Do terminal, lixo, esgoto, enfim, e vai ali no posto o famoso posto do Toninho, que começa, né? Aquele tubulão ali, ó, tudo isso nós questionamos aí, mas infelizmente sem resposta até agora. Está muito sujo mesmo. Eu passei por lá outro dia novamente, né? Está aí, então, mais um requerimento de nossa autoria que até agora não tem resposta. Muito obrigado e parabéns a todos que têm o privilégio de morar em Poços de Caldas. Muito obrigado. Bem, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores funcionários, a todos que nos assistem pela internet, hoje também recebi umas respostas muito boas, o secretário Aldo Hanser, que manda a resposta que estão sendo aí estão sendo realizadas reformas em 8 das escolas, e sei também aqui de Poços de Caldas, num gasto aí previsto de R$ 577.227, isso é muito bom, as escolas estão precisando, né? Daquela pergunta sobre se há programa de demissão voluntária no DME, eu já vi a resposta, o grupo DME não tem no momento nenhum programa de demissão voluntária, isso também nos deixa bastante tranquilos, né? Porque a gente tem assistido aí nos arredores, muitas empresas de grande porte fechando, e aí quando a coisa também passa para o setor público, nos preocupa também. Então, fico bastante feliz e agradeço a gentileza das respostas, dessas duas respostas muito bem dadas e muito bem explicadas. Também aqui, né, nós tivemos o nosso governador, não poderia deixar, obviamente, esteve aqui em Pouso Alegre, e ele deixa aqui citado no jornal, né, as obras de restauração do Palace, a reforma das termas, a conclusão agora em fase final do presídio, que está em processo adiantado de licitação, que são investimento mais de 30 milhões aqui em Poços de Caldas. Aí a gente pega também o orçamento, o portal Transparência, Poços de Caldas já recebeu do governo do Estado, por meio de IPVA, ICMS, IPI, mais de 35 milhões. Então,
tem sido feito dentro da medida do possível, porque nós somos 853 municípios e a gente, né, não pode ser o privilegiado diante de outros que às vezes precisam muito mais do que nós. Mas agora eu queria fazer um questionamento que eu peguei aqui, vocês viram que eu retirei a questão sobre os 25 milhões do DME que o prefeito vai usar. E eu pedi ao pessoal aqui da casa que me desse a cópia, e eu fiquei, assim, lendo só a introdução, está dizendo assim: reafirmo o compromisso dessa gestão em colaborar com todos os procedimentos e questionamentos formulados pela Câmara Municipal de Poços de Caldas, no âmbito de suas atribuições, buscando sempre levar ao seu conhecimento argumentos e critérios técnicos e jurídicos que embasam a tomada de decisões administrativas, afastando a leviana distorção da realidade e o denuncismo dos que se dispõem a praticar a mais baixa das políticas partidárias. Isso está tratado do dia 24 de outubro. Como eu postei ontem o meu pedido e retirei hoje, eu não sei quem é que foi feito aqui, pergunto aos pares quem é que fez, se alguém de vocês chegou a fazer, né, algum desse tipo. E é um pouquinho a mais ainda, né, saliento que deixou de pagar por 3 meses consecutivos as contribuições previdenciárias relativas aí à parte patronal, e assim se torna enfadonho, abram aspas, e por vez mais é necessário elencar todas as dificuldades econômicas, econômico-financeiras que temos enfrentado. Então eu falei, olha, mas ou houve alguém aqui da casa que fez, porque o meu foi postado ontem, não é? E foi retirado ao ver que tinha essas informações, ou eu gostaria muito de que fosse explicado de que, afastando a leviana distorção da realidade e o denuncismo dos que se dispõem a praticar a mais baixa das políticas partidárias, e assinado pelo nosso prefeito municipal. Então, eu repasso aos pares e repasso ao presidente da casa, presidente, porque chegou... Aqui está postado 24 de outubro de 2013, no horário das 12h53. E eu não sei se alguém aqui da casa chegou a fazer esse pedido desses 25 milhões aí, né? Então é interessante porque parece-nos que está havendo aqui um contraponto aqui entre o que o prefeito já está enviando e o único pedido de informação dos 25 milhões, pelo menos que eu saiba, e me corrijam, por favor, os pares, seria esse meu que eu retirei devido às informações. E fiquei bastante assustada com essa resposta, né? Aliás, não é nem a resposta, é a carta de apresentação dos documentos aqui que encaminham porquê da utilização, e até com a Amadeus Consultoria, né, já homologando aqui, assim, a alteração legislativa que retirou a obrigatoriedade da homologação, ratificação ou aprovação pela Câmara de Vereadores de Poços de Caldas foi correta e resolve a situação atual da empresa de modo que o estatuto possa ser instituído e alterado pelo Poder Executivo. Isso aqui é um ato, Amadeus Consultoria Limitada, na página 52, ela emitiu esse parecer no dia 30 de março de 2013. Então, eu fiquei bastante assustada, porque eu falei, houve um problema de prognóstico. Agora, meu caro amigo Antônio Carlos, aproveitando a brincadeira das tubulações, nós fazemos uma coisa, e saiu até engraçado, meu caro colega Rogério Carrilho, o professor Flávio, que não está aqui, porque no dia 2 agora, no Jornal da Mantiqueira, né, saiu sobre o Kennedy 2, pedido pelo professor aqui atendendo, o professor Flávio atendendo, pela limpeza e desassoreamento do Ribeirão, e, ao mesmo tempo, no mesmo dia 2, o Ribeirão passa por limpeza. Eu estou brincando, professor, o professor Flávio e o Rogério Carrillo, porque se há os desencontros na hora das condições aí, dos pedidos de informação, há também os desencontros que acabam acontecendo. E isso aqui acabou acontecendo, e por isso que fiz bem em manter o meu pedido, né? Porque o desencontro sempre haverão, os erros sempre acontecerão, jamais seremos perfeitos. E para terminar aqui, já que
somos poucos os filhos legítimos, mas são muitos os adotados e de coração, claro, todos aqui, né? Fazemos Poços de Caldas. É a nossa casa, é o nosso lugar mesmo, escolhemos, é isso que o vereador Zé Maria falou, nós escolhemos e aqui nós moramos com muito amor por essa cidade. Deixo aqui, né, que essa famosa cidade das rosas, da saúde e da beleza, era um bordão tão bonito que Poços de Caldas tinha, permaneça sempre assim para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Parabéns, 141 anos, já entrou mais do que na idade idosa, já passou da terceira idade, nós não aproveitamos a professora Eliane para saber o que seria Poços, mas com certeza é a cidade onde nós moramos e a quem nós muito admiramos e que nós deixamos aqui o nosso cumprimento, né, a toda essa população maravilhosa que é de Poços de Caldas e os que aqui vieram morar conosco, fazendo daqui o melhor lugar para morar e para viver. Muito obrigada. Muito bem, vereador Maria José. Com a palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente Paulo Tadeu, senhor secretário Zé Maria, senhoras, senhores vereadores, primeiramente, eu gostaria aqui, pastor Valdir, de dizer da minha satisfação da sessão solene do Compass. Foi uma noite agradável e tive a oportunidade aí embora a gente mantenha um contato, de rever um amigo aí de longa data, o reverendo Luiz Fernando, né, que para mim é Mateus, então foi uma noite extremamente agradável, né? Quem teve a oportunidade de estar aqui, né, vivenciou aí uma sessão solene, assim, que deixa a gente vai embora contente. Então, parabéns aí ao Conselho de Pastores, né? E essa unidade aí é extremamente importante. Em relação aqui, estava até aqui na minha fala, que a Maria José citou, eu não entendi qual que é o desencontro, né? Porque a cidade é dos 15 vereadores, indicação todo mundo faz, requerimento, né? Ela fez um requerimento, apresentou um requerimento hoje para pôr um semáforo onde já foi, a população desaprovou, porque não durou 3, 4 dias, de tanta pressão, de tanta confusão que foi aquilo lá. E em relação a apresentar pedidos, né, isso eu acho que é natural, vai sempre coincidir. Se a gente pudesse pegar as indicações, porque a gente passa nas ruas, vê, indica, o outro passa e indica. Quer dizer, então, isso é ferramenta do vereador, né? Mas eu gostaria muito de falar aqui, e parabenizar o prefeito em relação ao Jardim Quente, sim. Há uns 3 meses, mais ou menos, atrás, nós tivemos uma reunião com os moradores lá, e uma das coisas que eles pediram foi que naquela avenida Mucovita, que agora está asfaltada, quem passar por lá vai ver, né? Ficou muito, muito bom. E o que aconteceu, né? Agora também já estão reclamando, né, que os caminhões agora passam agora à vontade ali, porque agora não está asfaltado, está bem pavimentado. Mas ali o que acontecia? Naquela avenida, a ponte ali estava com as 4 vazantes debaixo da ponte entupido, só passava uma, né? Então, foi uma das reivindicações dos moradores, e depois nós tivemos a oportunidade de ir com o prefeito, com o secretário, com todo o pessoal lá, até porque dizia que se um período de chuva chegasse com aquelas condições, ia encher de novo. Isso é natural que ia acontecer. Então, o prefeito não mediu esforço, pediu para que limpasse, desassoreou a cabeça ali do rio, né, e limpou. Então, hoje você passa lá, tá as 4 vazantes debaixo da ponte, está funcionando. Mas não bastava só fazer isso, senhor presidente. Aí nós fomos lá para a Rua Mercúrio, lá no começo da entrada do bairro, e precisou também fazer um desassoreamento, abriu, pôs as máquinas para trabalhar. Mas também não ia adiantar fazer só isso, porque nós temos ali na Avenida Pratino, nós temos o córrego ali também, que estava sujo, estava extremamente assoreado, e
o prefeito mandou, né, que fizesse aquela obra lá de desassoreamento e limpeza. Então, deve ser essa matéria que a vereadora se reporta, que é justamente isso, né? O prefeito esteve lá, foi lá visitar, nós tivemos a oportunidade de ir com o diretor do DEMAI para ver o que era a competência do DEMAI, o que poderia fazer ali. E hoje, né, todas as iniciativas para que pudesse amenizar uma chuva forte e um alagamento no Kennedy está se fazendo. Agora, nós temos toda a condição do local, que é uma estrutura, é uma várzea, né? E o natural da várzea é o rio jogar água para fora, né? Então, tem que se fazer aquilo que é possível fazer. Então, eu quero parabenizar aí a Secretaria de Obras, o administrador da Zona Sul, o Francisco Clemente, o nosso querido Chicão, pela determinação, tudo aquilo que está sendo feito lá, e quem passar por lá vai ver o trabalho que a máquina fez naquele rio ali na Avenida Pratino. E também não quero me alongar muito mais aqui, mas eu gostaria de também expressar aí, como alguém que veio escolher Poços de Caldas para viver, né? Meu pai é nascido e criado nessa cidade, e segundo aí a memória da família, né? Casou, minha mãe é de São João da Boa Vista, vieram morar aqui, e eu só fui nascer lá. Mas parece que a lua de mel e os primeiros anos, os primeiros meses de vida aqui em Poços, né, foi ali que, então, me sinto de fato, né, uma pessoa de Poços Caldense, até porque meus filhos já nasceram aqui, né. Então, é o lugar, como disse o vereador Zé Maria, lugar nosso, onde a gente escolhe para morar, para viver, para ser feliz, né. Então, eu quero também aqui externar a minha gratidão por tudo aquilo que essa terra belíssima, encantadora, nos proporciona, né, que é poder viver numa cidade extremamente diferenciada, uma cidade bonita, né, as pessoas que vêm aqui têm essa compreensão. E tenho certeza que vai continuar sendo bonita, na medida em que o nosso compromisso aqui como cidadãos poços-caldenses, nascidos ou adotados por essa cidade, também aqueles que têm a missão de governar essa cidade, outros já deram a sua contribuição, agora é um período de alguém dar a sua contribuição, consequentemente outros vão continuar e a cidade permanece. Então, que o povo de Poços de Caldas possa de fato se orgulhar, né, de poder morar numa cidade tão bonita, tão rica, tão cheia de saúde, cheia de beleza, como é a nossa querida Poços de Caldas. E para aqueles que estão aí nos acompanhando, lembrando que nós temos uma vasta agenda de comemoração por esses períodos, né, que a gente realmente festeje, né, porque é a nossa cidade, a nossa querida Poços de Caldas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Rogério Carrillo. Eu vou chamar a vereadora Regina Cioff para fazer uso da palavra. O professor Flávio não está presente. Está aqui? Não está. Ele até se explicou, ele queria voltar em tempo, mas ele foi à Assembleia dos Servidores que se realiza nesse momento. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, secretário, quem nos assiste aí pela internet, o que me traz hoje à tribuna eu gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela responsabilidade ambiental e com a saúde, e que foi aprovado em segundo turno, na última terça-feira, a proibição da utilização do amianto. Minas Gerais está entrando aí no rol dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e agora Minas Gerais. Isso foi uma demonstração de responsabilidade muito grande, principalmente com a saúde. E também, claro, com o meio ambiente, falar em meio ambiente saudável, falar em saúde
né? Também com toda certeza. Não tem como separar meio ambiente de saúde hoje. Nós vivemos a era da epigenética, que é a chamada que é a vida em relação ao meio ambiente, o meio ambiente em relação à vida. Então, queremos parabenizar a Assembleia por essa atitude. Foi aprovado por 48 votos e foi colocado um cronograma para que essa lei seja execuível. Um cronograma em relação à comercialização, à importação, ao armazenamento, mas uma coisa ficou claro, muito claro, vereador Zé Maria, que é meu colega médico, que a periculosidade do amianto. Então, a crisotila, que se falava que poderia não ter problemas, e depois de vários estudos, também em Minas Gerais, claro que isso passou por muitas discussões técnicas, né, e jurídicas, inclusive, e chegou-se a essa conclusão e nós ficamos muito felizes com isso. E aqui, nesse momento, eu gostaria de pedir que Poços de Caldas pudesse dar esse exemplo, presidente, que nós pudéssemos também estar trazendo à discussão desta casa o projeto de lei que se encontra com o Executivo desde fevereiro, para que ele pudesse estar fazendo a avaliação, né? Eu acho que nós temos um regimento a se cumprir. Então, eu peço que possamos trazer para essa casa novamente o projeto, para que a gente possa debater, discutir aqui e darmos esse exemplo também de responsabilidade. Porque o projeto que está sendo proposto é que não se permita mais que nos próprios públicos, todas as construções, se utilize o amianto, né? Que é o que nós podemos fazer dentro da nossa competência, dentro da competência do Legislativo. Muitas vezes, até acho que foi uma vez que o professor Flávio até ocupou essa tribuna, ele não está aqui, mas vai me permitir falar, que ele disse, mas se já tem um projeto estadual, não precisa de municipal. Então, nós não precisamos de vários, nós não vamos poder fazer quase mais nada. Então, nós estamos nesse projeto fazendo uma especificidade muito direcionada da utilização do amianto, né? Minas Gerais eu tenho aqui a cronologia, posso até passar para os senhores conhecer, que é em 10 anos, né? Então, seria 6 anos para importação e transporte, 8 anos e 6 meses para armazenamento, industrialização e a comercialização, 9 anos para comercialização pelos estabelecimentos atacadistas e varejistas e 10 anos para abolir completamente o uso do amianto no estado de Minas Gerais. Então, é um cronograma bastante elástico, né, bastante permite que as pessoas possam também se adequando, as empresas e tudo mais. Agora, no caso aqui nossa proposta é que não se utilize mais nos próprios públicos e que se dê um destino a esses, quando há o desmanche, para que não possamos observar o que a gente vê, né? Amianto por aí, debaixo do braço das pessoas, e ficou muito bem claro que as exposições de 0,10 fibras por centímetro cúbico, elas criam realmente uma condição muito, muito, muito desfavorável àquelas pessoas que manipulam. E o que, só para complementar, senhor presidente, saiu na Folha de São Paulo, se me permitir ler, do dia 2 de novembro de 2013, bem recente, no Caixa Postal, né, tem aquela coluna, Caixa Postal 1, Caixa Postal 2, assim, Caixa Postal, cartas obtidas pelo Ministério Público do Trabalho mostram que a Eternit ofereceu festas, churrascos e cestas de Natal antes de propor acordos extrajudiciais a ex-funcionários contaminados por pó de amianto. A fabricante de telhas e caixas d'água, diz o órgão, cortejou, entre aspas, antigos empregados. Caixa Postal 2. Entre uma festividade e outra, a multinacional, segundo o Ministério Público do Trabalho, propunha indenizações de até R$10 mil e também pedia que o ex-trabalhador se comprometesse a não recorrer à Justiça. O Ministério Público do Trabalho pede indenização de R$1 bilhão por dano moral coletivo.
A EPNIT diz que a Justiça já entendeu, ou em outros processos, que a fábrica, abre aspas, observava as regras aplicáveis ao uso do amianto. Então, aqui está na Folha de São Paulo, do dia 2 de novembro. Então, eu gostaria de pedir aqui, realmente, apelar ao presidente, que volte para essa casa, presidente, o projeto do amianto, e que nós possamos trazer para discussão em plenário, para que as pessoas possam se manifestar e nós possamos, se Deus quiser, levar adiante, dar essa responsabilidade, dar esse exemplo também, como Minas Gerais está fazendo. E o que me traz aqui também é para parabenizar Poços de Caldas, dizer que eu sou Poços Caldense, meu pai também, minha mãe vieram aqui, meu pai veio de Machado, mamãe veio de Poço Fundo, e aqui constituíram a família, fizeram a vida, né? Então, a gente tem um orgulho muito grande dessa cidade, uma cidade acolhedora, maravilhosa, uma cidade que realmente nos orgulha muito também estar aqui representando a população de Poços de Caldas. Então, que Deus possa encaminhar a todos, iluminar a todos nós, agentes políticos, que estamos aqui para trabalhar para a população, cada um da sua maneira, mas sempre com respeito, com ética, porque só assim nós vamos ter cada vez um Poços de Caldas cada vez melhor e possamos oferecer o melhor para a nossa população. Parabéns, Poços de Caldas, parabéns a todos que colaboram de uma maneira ou de outra, para que possamos ter essa cidade maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigado, vereador Regina. Queria pedir ao vereador José Maria que assumisse aqui a presidência. Paulo Rodrigo Arcádio, tem a palavra. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, todos que nos assistem, eu vou falar um pouco de Poços de Caldas. Eu acho que a cidade encantadora merece uma referência especial. Minha vida foi marcada pela existência de poços. Eu nasci em Espírito Santo do Pinhal, e ainda criança, eu tinha uma dor de garganta que não conseguia ser curada, Zé Maria. Os médicos tentavam e não havia solução para aquilo. E já aos 10, 11 meses, eu tinha um tio que era do Sindicato dos Ferroviários de Belo Horizonte, então escreveu para minha mãe que ela me levasse para Belo Horizonte, para ver esse problema incurável, então, para os médicos. E eu fui a Belo Horizonte. Pegamos um carro com 11 meses de idade, essa história minha mãe contava, pegamos um carro em Pinhal, viemos para Poços, e aqui nós pegamos um avião da Real, provavelmente um DC-3, e fui para Belo Horizonte, para descobrir lá que o meu problema de garganta era do ouvido. Tinha uma implicação na garganta, um problema que eu carrego até hoje. Depois eu visitei Poços quando eu tinha uns 5 anos, depois com 13 anos, em 1969, um ano depois, em 1967, um ano antes do Antônio Carlos chegar aqui, eu vim visitar uns colegas que estudavam comigo no colégio interno, que eram filhos do seu Antônio Granato, Toninho Carteiro, de Botelhos, e era carteiro aqui, né? E eu fiquei aqui, fiquei encantado com essa cidade aos 13 anos de idade, e disse aos dois, Adilson e Doadir, falei, eu vou morar aqui. E os dois disseram, e nós vamos embora. E os dois foram, e eu vim. Passei a frequentar Poços, aqui eu conheci minha mulher, aqui eu me apaixonei, aqui eu me casei, fui morar um tempo em Caconde. Caconde, já disse isso outras vezes, tem uma responsabilidade histórica em relação à Guerra Civil de 32, né? O Estado que perdesse ficava com Caconde. Mas é uma cidade belíssima, gente boa, um povo generosa.
E aqui eu me casei e fui morar em Caconde e voltei para cá. E aqui criei meus filhos e estou aqui até hoje. Deus me deu oportunidades que eu nem imaginava quando pus os pés conscientes aqui aos 13 anos de idade. Então, enquanto eu ouvia os vereadores, eu fiz um pequeno texto aqui, que eu vou ler. Não é muito a minha forma, mas eu acabei de escrever esse texto aqui. Se me permite, somos um pouco dessa água que brota na serra, corre seus úmidos trechos como singelos fios que se enovelam brilhantes no contraste do verde das montanhas. Somos um pouco dessas montanhas que se impõem como contrafortes e abrigos das planícies que habitamos. Montanhas que se enovelam verdes na paisagem de um céu azul imenso que se derrama líquido entre nuvens carrancudas e sol escancarado. Somos um pouco desse sol dourado que nos aquece no altiplano, abraça quente as nuvens que choram chuvas sobre a terra, que as bebem, abrigam e as devolvem como singelos fios enovelados. Somos um pouco dessa terra úmida e generosa a receber os córregos e rios, a escondê-los nas frestas misteriosas das rochas partidas pelo inimaginável espetáculo de vapores e fogos, lavas minerais a engravidar solos nas distâncias mais inacreditáveis. Somos um pouco dessa água escondida e quente, sulfurosa e remediante, que deu vida a essa terra, permitiu suas ruas e avenidas, bosques e lagos, flores e pássaros, animais de montanhas, que também somos deles um pouco. Somos um pouco das cores do arco-íris que desafiam o nosso entendimento, contra a luz, contra a água, contra céu, contra montanhas. Formam-se e se desvanecem como algodão doce, memória da meninice, saudade da infância e nostalgia de coisas que nem mesmo vivemos. Somos um pouco herdeiros das mãos que construíram essas paragens, as mãos que desenharam, as mãos que calcularam, as mãos que empilharam pedras e tijolos, as mãos que curaram, as mãos que ensinaram, as mãos que nos vestiram, as mãos que nos afagaram, as mãos que nos repreenderam, as mãos que discutiram, as mãos que apontaram rumos, mãos nativas, mãos chegadas, mãos negras, mãos estrangeiras. Somos as emoções que construíram nossa alma, nossa cultura, nosso valor como homens e mulheres, nosso amor a Poços de Caldas, o gostar da terra e sua gente. A gratidão a Deus por nos oferecer destino tão belo e afetuoso, a nos dar tão belos momentos, a amar aqui, ver nossos filhos e agora os netos aprenderem seus primeiros passos por calçadas e praças tão históricas, tão românticas, tão cheias de contos, de causos, de amores feitos e de amores desfeitos. Essas montanhas, tenham certeza, abrigo do fogo, da terra, do ar e de tantas águas, permitam-me a licença, devem ter sido criadas no descanso do 7º dia, no ócio poético de Deus. Muito obrigado. Ó, Paulo Tadeu, me surpreende sempre. Carlos Drummond de Andrade deve estar com inveja. Parabéns. Já estava escrito, hein? Parabéns. Não, realmente, parabéns. Muito obrigado. A quarta verificação de quórum. Paulo gosta.
Verificado o quórum, solicito a todos que se posicionem em pé sob as bênçãos de Deus. Declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicitando a todos que saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas.